Olá, gente. Estou aqui para o nosso segundo momento da nossa primeira aula da disciplina de Filosofia da Educação. Nessa primeira semana, nós estamos fazendo um curso introdutório, né? E a ideia é que vocês se habituem à nossa disciplina, né? Conheçam os traços básicos da filosofia, o que a gente trabalha, né, e como que a gente trabalha, né? Me apresentei na aula passada, né? Meu nome é José Costa, caso vocês tenham alguma dúvida, né, meus contatos estão lá na sala virtual, você sempre pode entrar em contato comigo e com a tutoria para que a gente possa conversar sempre, ok? Na primeira aula, eu tratei com vocês sobre a natureza da filosofia, né, o que é filosofia. Então, ali, eu usei alguns exemplos, né, como, por exemplo, circunstâncias banais cotidianas, né, que podem esconder certas pressuposições e fundamentos. É isso que a filosofia trabalha. Ela trabalha com problemas mais gerais sobre a realidade. A gente pode perguntar no primeiro momento, né, quando a gente tem alguma ação e diz o seguinte, é para o seu bem. Mas o que é o bem? Né, o que é o bem? O que é a verdade? O que é justiça? Né, esses conceitos amplos, né, essas construções intelectuais amplas. O que é isso? O que a gente está querendo dizer com isso? Né? Ou quando a gente pergunta para alguém o que você quer da vida, o sujeito responde, eu quero ser feliz, mas falta responder o que é felicidade. Né? Reparem que há aqui um conceito complexo, né, e a filosofia lida com esses conceitos que sustentam o nosso modo de vida. Né? Quando vocês me perguntam, porque eu sou um professor, e o que um professor faz? O professor transmite informações, estimula reflexões para que o sujeito possa lidar melhor com o mundo, quer dizer, eu consigo definir. Mas quando alguém me pergunta o que é o tempo, eu preciso elaborar um pouco mais, né? O que é tempo? Né? O que é educação? Uma pergunta que a gente vai fazer em vários momentos aqui. O que é educar alguém? É transmitir o quê? É falar sobre o quê? É lidar com quais informações sobre a realidade? Essa é uma questão filosófica, como a gente vai ver nos nossos próximos momentos. Nessa segunda sessão da nossa primeira semana, eu queria perguntar, né, para estimular alguma reflexão, para que filosofia, né? Para que filosofia? Isso é uma pergunta muito comum, como vocês vão ler no texto da Marilena Chauí, lá na sala virtual. Para que filosofia, né? Parece que a filosofia não nos oferece muita coisa quando comparada, por exemplo, com a ciência. A ciência nos oferece essa série de informações que a gente tem aqui pela internet, a ciência nos oferece vacinas, a ciência nos oferece alimentos, ela nos oferece medicamentos, ela nos oferece óculos, ela nos oferece uma série de tecnologias, essa palavra é muito interessante para a gente também. Vou falar mais sobre ela daqui a pouco. Ela nos oferece tecnologias que melhoram a nossa vida, assim como a religião. A religião também nos oferece uma série de informações que nos ajudam a dar sentido e propósito à realidade. No entanto, tanto a ciência quanto a religião, elas também têm bases filosóficas. Vamos preparar. Quando o cientista descobre alguma coisa sobre a realidade, ele está comprometido com a hipótese de que a ciência revela a verdade sobre o mundo. Olha a profundidade disso. É possível descobrir verdade sobre a realidade, é possível descobrir verdade sobre o mundo. Quando a religião nos conforta e nos abraça nos momentos de tristeza, ou nos dá sentido sobre a realidade, ela pressupõe a existência de um Deus. Né? Defende, acredita na existência de Deus, e que Deus pode intervir na nossa realidade. Repare, tanto a ciência quanto a religião têm bases filosóficas. Talvez, minha gente, a filosofia ela seja fundamental para a nossa relação com o mundo, para a nossa relação conosco mesmo, né? A filosofia aqui é fundamental, conforme vocês vão ver no texto, ela trata justamente disso, né? Nos fundamentos, né? Vamos pensar tecnologia. A palavra tecnologia é a tradução de aplicação do conhecimento. Tecne, aplicação, logos, razão, conhecimento. A aplicação do conhecimento é a tecnologia. Só que nós podemos nos perguntar, né, qual conhecimento? Que conhecimento que a gente tem sobre o mundo? Durante muito tempo se acreditou que a Terra era o centro do universo. Depois nós descobrimos que não. Quer dizer, nós podemos estar errados sobre a realidade. E aqui que a filosofia pode nos ajudar. Né? Nós podemos estar comprometidos com uma hipótese sobre educação, por exemplo, e essa hipótese se mostrar errada, enganada, né? É isso que a filosofia nos ajuda, né? A filosofia nos ajuda a fazer perguntas fundamentais que nos reorganizam para a nossa relação sobre a realidade, para ela ser um pouco mais saudável, para ela ser um pouco mais estável, né? A gente pode pensar aí, por exemplo, no processo de escravização dos seres humanos tão comum nesse país durante 350 anos. Tinha expectativas ali que certas pessoas eram inferiores, que em função da cor da pele, elas naturalmente não seriam capazes de pensamento e de dignidade. Quer dizer, existiam várias pressuposições que se mostravam enganadas. Aquelas pessoas eram
humanos, elas sentiam dores, elas tinham medo, elas tinham esperança. Quer dizer, não considerar aquelas pessoas foi um erro filosófico, né? E a filosofia nos ajudou a rever esse erro. Por que que elas não são pessoas? O que que elas não têm? Quer dizer, o ponto aqui é como a filosofia pode nos ajudar a melhorar nossa relação com a realidade. E a gente pode pensar em várias possibilidades no âmbito da educação, né? Uma pergunta fundamental da educação é como desenvolver seres humanos. Em que sentido? Como que a gente desenvolve seres humanos? É possível desenvolver seres humanos? A gente está comprometido aqui com uma série de ideias. É possível melhorar seres humanos, né? Tem um pensador brasileiro muito importante chamado Darcy Ribeiro, né? Ele já morreu, mas ele falava assim: talvez o processo fundamental da educação seja melhorar a gente. E é uma pergunta filosófica: é possível melhorar seres humanos? Repare, né? Então, nesse ponto, é importante ressaltar que a filosofia vai ser uma prática fundamental de nós, seres humanos, para fazer perguntas sobre essa realidade estranha na qual nós estamos inseridos. Ah, José, mas a realidade não é o estranho. Ah, eu sei direitinho, isso é um computador, é, nós estamos num mundo com internet, o céu é azul, mas repare, quando a gente começa a olhar o mundo com um pouco mais de cuidado, a gente vai perceber que as coisas não são tão simples assim, né? O céu, por exemplo, ele é azul em função do modo como nós observamos, né? A ideia ali é que a ciência nos revelou que aquilo é simplesmente um modo como a luz incide naquelas coisas que estão lá. Então, é interessante perceber, né, que um aspecto da filosofia nos faz pensar é que não necessariamente as coisas são aquilo que elas parecem, né? Pode ser uma coisa e ser outra, né? Posso estar acostumado com uma coisa e sempre ser diferente. Quando eu era estudante na Universidade Federal de Rio Preto, eu sempre estava acostumado a subir no ônibus para ir para a faculdade e lá encontrar um motorista, né? Um homem que dirigia ônibus. Então eu formulei uma hipótese sobre a realidade. Homens dirigem ônibus em Ouro Preto. Ouro Preto é uma cidade cheia de morros, né? Quer dizer, repare, eu tinha uma visão da realidade. Homens dirigem ônibus. Um belo dia, no final do curso, né, eu entrei no ônibus e tinha uma mulher dirigindo. Repare como a minha visão da realidade estava errada. Eu tinha uma concepção de que somente homens dirigiam ônibus. Aquela experiência me fez repensar essa visão. Né? Afinal de contas, quem dirigia aquele ônibus era uma mulher. Repare, eu tive que mudar a minha hipótese sobre a realidade. E a filosofia, ao fazer perguntas, nos ajuda a repensar a nossa relação com a realidade. E para a educação? Imagina a série de pressupostos que nós temos sobre a educação. É muito comum a gente falar que a educação dá um bom futuro. Mas como? De que maneira? Como? Qual que é a associação entre educação e bom futuro? Como que esse bom futuro vai aparecer para quem é educado? Quer dizer, é uma associação automática, é preciso explicar, e na maioria das vezes a gente não sabe. Qual que é o valor da educação? Olha que pergunta filosófica complexa, né? No segundo texto que vocês vão ler, do professor Ronay Rocha, né, está uma séria discussão sobre o poder de transformação da educação. Mas como que a educação nos transforma? Há aqui uma pergunta filosófica. Aqui uma pergunta mais geral que nos ajuda a entender melhor qual que é o papel da educação nas nossas sociedades. Ok? Então, nesse segundo momento, eu chamei a atenção de vocês para o que a gente pode chamar de função da filosofia. Por que que a filosofia é fundamental, mesmo no mundo com tanta ciência, com tanta tecnologia, a filosofia vai ser fundamental para que nós possamos nos orientar melhor nessa estranha realidade. Daqui a pouco eu volto para que a gente possa falar um pouco mais sobre filosofia da educação. Até mais.